Para fazer parte dessa conversa, a gente tem o prazer de chamar como convidado no Central de Notícias o deputado federal Luiz Lima, do Partido Novo, do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Central, seja muito bem-vindo. Deputado, primeiro eu queria, o Novo, acho que foi o primeiro partido, né, por meio do seu presidente, Eduardo Ribeiro, anunciar que entraria com uma ação na Justiça Eleitoral, configurando uma série de ilícitos eleitorais, né, ali expostos no desfile da Acadêmicos de Niterói. Quero entender como o senhor viu e como o seu partido viu esse desfile e se já há algum tipo de conversa na oposição para que todas essas representações possam ser eventualmente unificadas numa só ação. Como é que vocês pretendem, na Justiça, reagir ao desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula? Sou carioca, Amanda, o único carioca deputado federal pelo Partido Novo. O Partido Novo já tem 2 semanas que ingressou com um pedido no Tribunal de Contas da União, ou para o adiamento do desfile, que não houve, ou para a devolução do dinheiro repassado pela Embratur, a Liga das Escolas de Samba aqui no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas da União não teve a velocidade que a gente esperava. A gente também entrou com uma representação junto ao TSE, fizemos 28 páginas, Amanda e Natália, de apontamentos pré-desfile, de vídeos usados pelo PT de promoção, do samba enredo, que cita numa parte aqui do seu samba enredo, no refrão, por ironia, 13 noites, 13 dias, cita o jingle de campanha como o governador Tarcísio fez referência, e a gente se baseou. Não precisa se formar em direito, Amanda e Natália. Artigo 37 da nossa Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que repassaram recursos para a escola, além do estado do Rio de Janeiro, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E no parágrafo 1, onde o Partido Novo se ampara, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos, tinha um boneco gigante do Lula na avenida, ou imagens que caracterizem promoção pessoal. As últimas escolas aqui no Rio que homenageou um presidente em exercício foi a Vila Isabel e a Portela, lá no início dos anos 50, homenageando Getúlio Vargas. Então, a gente tem evidências tão claras. Eu sou carioca, eu desfilei pela primeira vez em 95 pela Mocidade. Eu nunca vi uma Marquês de Sapucaí dividida, com ódio, sem amor, amparado por políticos. Então, a gente viu deputados federais do PT desfilando, vimos ministros caçoando de quem pensava diferente. A gente viu a Polícia Federal intimando brasileiros que estavam ali, não compactuando com aquilo que estavam assistindo. Então, no mínimo, foi um péssimo uso do recurso público, uma propaganda eleitoral, sim, antecipada, mas o principal para o Partido Novo foi um crime. O que aconteceu aqui foi um crime baseado na nossa própria Constituição. Natália tem uma pergunta para o senhor também, deputado. Então, deputado, o senhor falou que os parlamentares do PT desfilaram, mas a gente apurou, durante esses últimos dias a gente falou sobre isso, que foram, né, a ordem do Palácio do Planalto é que ministros não desfilassem, a primeira-dama Janja também recuou e que isso esvaziaria essas ações judiciais agora no pós-desfile. O senhor acredita que essas ações não irão prosperar? Até porque, assim, juridicamente, não há consenso jurídico se aconteceu ou não um crime eleitoral. Vocês devem seguir batendo nessa tecla e seguir com ações no judiciário, independentemente do enfraquecimento, possível enfraquecimento dessas ações? Natália, ficou muito clara. Houve recomendação da Advocacia Geral da União. É claro que eles demoraram muito a perceber a falha que eles próprios cometeram. A gente viu o Freixo, que é o presidente da Embratur, filiado ao PT, desfilando no ensaio técnico com a camisa do Lula. E eu gostaria, Amanda e Natália, de lembrar vocês que 1/3 da população brasileira é um possível eleitor do Lula. 1/3 da população brasileira é um possível eleitor do Flávio Bolsonaro.
mas 1/3 da população brasileira e que está indignada em casa. Por quê? Foram 4 milhões da Prefeitura de Niterói, foram 2,5 milhões da Prefeitura do Rio de Janeiro, foram 2 milhões do governo do estado, 2 milhões e 150 da prefeitura, mais 1 milhão da Embratur, 9 milhões e 650 mil reais depositados na conta da Escola de Niterói, Acadêmicos de Niterói, que o presidente da escola é um vereador do PT. Então, a AGU recomendou, deputados federais, como o deputado federal Carlos Veras, deu entrevista na Avenida, o deputado Raymond do PT, está tudo isso aqui no Partido Novo já juntado. A gente teve outros deputados, a gente teve um ator da Rede Globo falando que foi escolhido pelo próprio presidente Lula e pela primeira-dama Janja para desfilar e fazer uma representação no desfile. Então, as evidências explodiram na Marquês de Sapucaí e nós vamos continuar, de fato, denunciando essa aberração e esse desrespeito com o recurso público. E para nós, além de todas as agressões, presidente Bolsonaro numa grade, vestido como palhaço Bozo, Alexandre de Moraes também fazendo parte do desfile, caracterizado ali, sendo representado por um ator. Então, tudo isso passaram de todos os limites. O ex-presidente Temer, a gente está vendo agora aqui no vídeo, né? E quem agride o presidente Bolsonaro aí chama de Bozo, lembrando que o Bozo fez a alegria de muitas crianças aí no SBT, né? Eu mesmo, pequeno, adorava assistir o Bozo, né? Trouxe muito mais alegrias para a gente do que o próprio presidente Lula. Mas a gente vai continuar denunciando, sim. A gente tem uma queixa-crime também que a gente pode fazer em relação ao desrespeito à família. A família está presente na Constituição, ela tem que ser defendida pelo Estado e não atacada. Então, Natália e Amanda, pena que a Liesa não teve atitude, né? A Liga das Escolas de Samba. O Carnaval no Rio de Janeiro nunca foi feito para dividir, sempre foi feito para somar. E eu, como carioca, aos 48 anos, frequentando a Marquês de Sapucaí desde 95, eu nunca, a Rede Globo também, lendo ali um manifesto antes do desfile, atrasando em 15 minutos o desfile, tudo isso está sendo juntado aqui pelo Partido Novo. Ficou muito clara aqui o desconforto da televisão em mostrar algumas imagens, o atraso em relação à dúvida da Janja, se ela entrava ou não, sendo substituída pela Fafá de Belém. Ela estava ali guardadinha, ali numa sala, sabendo se ia entrar ou não, acabou não entrando. Então, o prefeito Eduardo Paes também, estamos estudando responsabilizá-lo também, fazendo parte também desse mau uso do recurso público, patrocinando a escola e fazendo propaganda do presidente. Deputado, o senhor citou muito aí o uso dos recursos públicos, mas na ação que foi julgada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, quando já se sabia o montante de recursos públicos que havia sido destinado, aliás, de forma igualitária, equânime, para cada escola de samba, não houve, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, nenhuma decisão pretendendo barrar esse desfile sob esse argumento do uso de recursos públicos. Quando vocês do Partido Novo, vocês já decidiram em que momento vocês devem ingressar com essa ação na Justiça Eleitoral e o que ela vai argumentar? Ela vai pedir punição o quê? Por propaganda eleitoral antecipada ou é só no segundo momento, quando houver o registro da candidatura, por suposto abuso de poder político ou econômico? Amanda, nós até entendemos, né, os apontamentos realizados pelo TSE e também iremos entrar com essa representação assim que for registrada a candidatura do presidente Lula. Isso é fato. Eles foram muito cautelosos, não precisariam ser tão cautelosos assim, porque no ensaio técnico, uma semana antes, todos os materiais usados foram comprados ou com 4 milhões de recursos da Prefeitura de Niterói ou com 2,5 milhões do Estado do Rio de Janeiro. Até o governador Cláudio Castro do PL repassou recursos para essa escola. 2 milhões e 150 mil da Prefeitura e 1 milhão da Embratur. Então, um morador de Niterói, quando vê a cidade do jeito que está e ele se enquadra naquele 1/3 que não vota no Lula e nem no Bolsonaro, ele fica revoltado com esse mau uso do recurso público. Então, respondendo à sua pergunta, Amanda, o Partido Novo ingressará com um pedido de inexigibilidade assim que for feito o registro da candidatura do presidente Lula à reeleição.
Natália. Essa queixa-crime que o senhor cita sobre a questão da família, né? Aquela imagem de uma das alas dos conceitos conservadores em uma lata de conserva. Essa queixa-crime seria na justiça comum e já agora, deputado, e com que base, né? Com quais argumentos legais? Natália, eu não posso antecipar a ação do Partido Novo, até porque a nossa assessoria legislativa e jurídica, eles são muito competentes. O Partido Novo, ele tem sido pioneiro aí nessas ações e nessas reações, seja no TSE, no STF, no Tribunal de Contas da União, mas o que observamos ontem, ainda mais sendo realizado com recurso público de ataque à família, eu não lembro o artigo da nossa Constituição Federal que o Estado deve defender a família, né? E a gente vai se basear nesse artigo que, infelizmente, eu não tenho aqui à minha frente, mas a gente vai se basear e o Partido Novo resolvendo fazer essa ação, outros deputados de outros partidos devem estar com a gente, assim como todas as nossas ações que a gente tem feito. Agradeço muitíssimo a sua entrevista aqui para o Central de Notícias. Uma boa terça-feira de carnaval. Amanda. O senhor é carioca. Eu sou carioca também, eu moro em São Paulo há muito tempo, mas o carnaval é bom demais, então curta esse restinho também, né? Porque a gente não vive só de política, embora pareça. Eu também sou dessas. Não, Amanda. É claro que não, Amanda. E é justamente esporte, música, carnaval e cultura, é a arquibancada do Maracanã aqui no Rio de Janeiro, é um momento das pessoas que pensam diferente politicamente se abraçarem. E o governo Lula trouxe exatamente o contrário. As outras escolas estão chateadas pra caramba porque só se fala da Acadêmico de Niterói. A gente trouxe coisas positivas no enredo das outras escolas, falando de um Brasil que a gente ama, de outros estados, e só se fala da Acadêmico de Niterói. Então foi um tiro no pé. O governo Lula não está colhendo nada positivo disso, pelo contrário, só prejudicou. E agora a gente espera a quarta-feira de cinzas com o Acadêmico de Niterói. Imagina se ela for rebaixada, né? Então vai ser o segundo tiro no pé. Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada, deputado. Boa tarde para o senhor, viu? Até a próxima.